Oi, esse é o Papo Católico, eu sou Daniel e hoje eu vou contar para você como se deu a conversão ao catolicismo do rei dos Abor. Eu não posso falar a palavra inteira porque senão essa mídia vai travar o alcance deste programa. Eu já fiz outros programas sobre esse tema e quando eu cito a palavra Abor, infelizmente o canal, o YouTube, não deixa essa mídia aparecer para muita gente. Essa história, conversão do rei do Abor, se deu em 1970, quando esse médico chamado Bernard Nathanson, que já tinha feito e assistido a interrupção de gravidez de nada mais nada menos que 60 mil pessoas, se converteu ao catolicismo. E isso aconteceu antes do famoso caso Roe versus Wade, que legalizou a prática nos Estados Unidos, né? Tem até um filme sobre isso, da maior fraude, da maior manipulação feita e financiada para que essa prática fosse legalizada nesse país e infelizmente depois em vários países do mundo. Bom, eu vou me basear para gravar esse vídeo numa reportagem do jornal Gazeta do Povo do dia 4 de abril de 2022, feita por Maria Clara Vieira. Tudo começou quando esse médico, pela experiência e militância que ele tinha, chegou a receber o título de Rei do Abor. Publicou um artigo modesto na New England Journal of Medicine, um ano após a decisão da Suprema Corte cravar a descriminalização da prática em todo o país, afirmando que não havia mais dúvidas que a vida humana sim existe já dentro do útero, já nos primeiros momentos de gestação. Porque naquela época não se tinha ultrassom e se imaginava que a vida não começava na concepção. E hoje isso não tem como negar. A vida, a célula se multiplica desde a fecundação. Existe vida e vida própria desde a fecundação. Bom, ele diz que imediatamente depois que ele fez esse artigo, todos os convites importantes para o Congresso, para a mídia progressista, desapareceram. E embora ainda ele não, a princípio, tivesse se tornado católico, ele já sentiu o drama que era ser um pró-vida. Bernard Nathanson, ele morreu aos 84 anos, vítima de um câncer em 2011, 15 anos após ser batizado no catolicismo. Mais uma década depois da sua morte, a medicina já avançou o suficiente para demonstrar que até mesmo os conhecimentos do ex-rei do Abor acerca das condições do feto eram ainda superficiais, tornando o debate sobre a interrupção da gestação ainda mais urgente. Ainda assim, seu relato permanece muito importante e impactante, tanto é que foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1996 o livro chamado A Mão de Deus. Esse livro foi traduzido para o português pela bela e maravilhosa editora Quadrante em 2020. E aqui a Gazeta do Povo cita algumas partes da obra. O médico diz o seguinte: na época em que eu dirigia a clínica, eu trabalhava ao mesmo tempo como ginecologista e obstetra, fazendo partos e viajando por todo o país, a fim de pressionar legislaturas e políticos a afrouxarem as suas leis. Lembre que isso aconteceu antes do caso Roe versus Wade, que legalizou a prática pelo Supremo. Infelizmente, no Brasil, é o Supremo que está tentando e vai tentar legalizar a prática. Ele diz: eu era muito ocupado, quase nunca via minha família, eu tinha um filho pequeno, minha esposa nunca estava em casa. Arrependo-me amargamente daqueles anos, dentre outras coisas, porque eu não vi o meu filho crescer. Lamento inteiramente por isso. A minha ausência culminou em sérios problemas com ele. Eu era também um pária na profissão médica, diz ele. Era conhecido como o rei do Abor. Meus artigos sobre a prática eram recebidos com alegria pela imprensa progressista e não me tornavam, na época, populares com muitos amigos de profissão. O movimento em meu consultório diminuiu porque os médicos não me encaminhavam pacientes, diz ele. Agora que eu sou pró-vida, estou novamente exilado pelo meio médico e ninguém fala comigo. Então ele diz que na época que era contra
Ele tinha os seus problemas, quando virou a favor da vida, os problemas praticamente aumentaram. No fim de 1972, sentia-me exausto, queria sair da clínica e pedia demissão. Quando deixei a clínica, tornei-me chefe do serviço da obstetrícia de São Lucas Hospital. Tive pela primeira vez em anos um pouco de tempo para pensar. Eu estou certo de que não foi coincidência. A mão de Deus estava ali presente, por isso o nome do livro. Que estivéssemos naquela mesma época adotando uma maravilhosa técnica no hospital, o ultrassom, que pela primeira vez abria uma janela para o útero. Começamos a observar o coração fetal pelos monitores cardíacos. Pela primeira vez, vivi pensando sobre o fato do que estávamos frequentemente fazendo na clínica. O ultrassom abriu um novo mundo. Podíamos agora ver realmente o feto humano, medi-lo, observá-lo, assisti-lo, estabelecer uma verdadeira ligação com ele, amá-lo. E eu comecei a fazer isso. Um estudo do New England Journal of Medicine apresentou evidências do quão potente é essa tecnologia. Há cerca de 10 anos, um artigo ali publicado, lembre-se que essa citação já é antiga, não é há 10 anos de 2022, mas de quando ele falou. Há cerca de 10 anos, um artigo ali publicado registrou que de cada 10 mulheres que foram a uma clínica de aborto e viram-se expostas a fotos do feto antes do procedimento, apenas uma foi adiante. Então, de 10 mulheres que estavam decididas, 9 desistiram porque viram o ultrassom. E por isso que essas clínicas não querem permitir que essas mulheres tenham acesso ao ultrassom antes da prática. 9 deixaram as clínicas grávidas, tamanha força da ligação que ali se forma. Percebi que eu mesmo vinha formando laços com os nascituros. E embora eu continuasse a realizar, pelo que me pareciam razões médicas justificadas, eu já não tinha tanta certeza de que o aborto sob demanda fosse certo. Em 1974, sentei-me e escrevi um artigo para o New England Journal of Medicine. Ele diz, não era um artigo pró-vida, mas nele expressei as minhas dúvidas e medos quanto ao que eu estava fazendo. Afirmei claramente que eu supervisionei mais de 60 mil mortes e disse que o feto é uma vida. Expressei que trata-se de uma classe especial de vida, mas que é vida ainda assim, e que por isso devemos ter reverência com ela. Nesse mesmo artigo, levantei muitas questões indiretas sobre por que médicos que juravam preservar a vida realizavam aborto. Fiz perguntas, mas dei poucas ou nenhuma resposta. Teci a seguinte afirmação: já não há, na minha cabeça, muitas dúvidas que a vida humana existe dentro do útero já nos primeiros momentos da gestação, não obstante os consideráveis debates do passado acerca da natureza da vida intrauterina. Essa é uma afirmação que hoje, 20 anos depois, deve ser corrigida por causa das novas informações que nós temos sobre a genética e das tecnologias de reprodução assistida. Se eu estivesse escrevendo hoje, teria de dizer que a vida humana começa ainda antes, com o complexo processo da fertilização, que é um milagre da química, da física, da biologia molecular que ocorre dentro da tuba uterina. Quando o óvulo fecundado, dividindo-se, começando a organizar-se, entra no útero, a vida já está em ação, pelo menos há 3 dias, ou seja, antes do óvulo entrar no útero já existe a vida, segundo o médico. A reação daquele artigo, pelo que me disseram no New England Journal of Medicine, foi a maior que já tiveram até hoje. Eles receberam muitas cartas, um dilúvio de respostas e, é claro, não se deram ao trabalho de lê-las. Me mandaram enormes sacos de cartas, e não era uma correspondência de fãs. Vinham de médicos que 4 anos antes haviam me censurado por ser um aborto, mas que tinham mudado de ideia agora, que o aborto havia crescido e eles estavam ganhando dinheiro a torto e direito, ou seja, mudaram de posição pela questão financeira. Fui soterrado de ofensas, ameaças, telefonemas, recebi ameaças contra a minha vida e contra a minha família. E eu pensei comigo mesmo, bem, realmente eu pus o dedo na ferida. Tenho de pensar sobre isso. Comecei a realizar aborto ao longo de 76. Fazia aborto e partos, mas cada vez mais sentia que a tensão moral aumentava e tornava-se insuportável.
em meados de 1970. No andar eu colocava a solução hipertônica numa gestante de 23 semanas, enquanto no outro andar havia uma gestante de 23 semanas em trabalho de parto, cujo bebê eu tentava salvar. As enfermeiras viam-se presas ao mesmo problema, no mesmo dilema moral. O que nós estávamos fazendo ali? Salvando ou matando? Finalmente eu restringi os abor, que fazia aqueles que, a meu ver, deveriam ser realizados por razões graves. Isso foi no final dos anos 70. Incluí entre esses motivos graves o estupro e o incesto. Durante o período, escrevi um livro chamado Abor America. Estou cortando a palavra aqui. Nele listei várias condições clínicas que poderiam justificar o abor. Um parênteses aqui, a igreja conta em todas as situações. Continua o médico. Pratiquei 2 ou 3 abor em 78. Então, em 79, eu fiz o último. Havia chegado à conclusão que não havia motivos para abor em situação nenhuma. Veja, ele foi mudando aos poucos a sua situação perante esse grave crime. A pessoa no útero é um ser humano vivo, não podíamos continuar declarando guerra em defesa dos seres humanos. Quando no início dos anos 70, o ultrassom me pôs diante da visão do embrião no útero, simplesmente perdi a minha fé no abor sob demanda. Não lutei para conservar as minhas velhas convicções. Essa mudança foi, a seu modo, uma conversão limpa e cirúrgica. Sou, por natureza, uma pessoa que avalia dados conflitantes, pesa argumentos opostos com grande cuidado. Toma uma decisão e então age de acordo sem olhar para trás. Por volta de 84, no entanto, havia começado a levantar mais perguntas sobre o abor. O que de fato acontece nele? Já havia feito vários, mas o abor é um procedimento às cegas. O médico não vê o que está fazendo. Ele insere um instrumento no útero, liga um motor, um aspirador é acionado e suga algo. Parênteses meu aqui, na verdade arrebenta, vai puxando pedaços. Eu queria saber o que acontecia e por isso, em 84, disse a um amigo que fazia 15 ou 20 abor por dia. Ouça, Jay, faça-me o favor. No próximo sábado, quando estiver fazendo todos esses abor, coloque um aparelho de ultrassom na mãe e grave para mim. Ele o fez. Quando viu os filmes comigo no estúdio de edição, ficou tão afetado que nunca mais fez outro abor. Embora eu já tivesse 5 anos sem fazer um, fiquei sacudido até o fundo da alma pelo que vi. As gravações eram estarrecedoras. Algumas não eram de qualidade muito boa, mas selecionei a que era melhor e comecei a mostrá-las em encontros pró-vida pelo país. Na época, eu estava falando em encontros assim em todo o país, e a reação à gravação foi tão intensa e dramática que acabei sendo abordado por um homem chamado Don Smith, que queria transformar a minha gravação num filme. Concordei que seria uma boa ideia. Foi assim que foi feito o filme O Grito Silencioso. Você pode encontrar esse filme aqui no canal até, inclusive. Obra que iria provocar intenso furor. Ele foi exibido pela primeira vez em Fort Lauderdale, Flórida. Em 85, a reação foi instantânea. Todos ficamos em pé de guerra, pois o filme representava uma enorme ameaça às forças do abor e aumentava a intensidade da guerra. Não se trata de um debate de fato. Não debatemos uns com os outros, nós gritamos. Pela primeira vez, nós tínhamos a tecnologia e eles não tinham nada. O filme mostrava um feto de 12 semanas sendo despedaçado no útero por uma combinação de sucção e esmagamento. E a imagem era tão forte que os abor lançaram mão de seus maiores nomes para denunciar a fita. Com grande esperteza, desviaram o impacto do filme para um beco sem saída acadêmico. Uma disputa sobre se o feto sente ou não sente dor durante o abor. O gancho para o debate veio de um comentário do então presidente Ronald Reagan a respeito da dor que o feto sentiria. Na verdade, o vídeo nunca mencionou o tema da dor fetal, e a mudança de foco da brutalidade nele exibida para a discussão bastante insípida sobre a capacidade do feto sentir dor foi uma estratégia notória e astuta do grupo adversário. Até eu vou dizer, diabólica. Será que alguém que sente pouca ou nenhuma dor, um paciente sob anestesia,
uma vítima de câncer que está em tratamento com morfina, um comatoso, um inválido crônico, teve a sua personalidade e o valor da sua vida diminuída? Pergunta o médico. Claro que não. No entanto, o beco sem saída da dor não foi a única tática deles quando foi lançado o filme. Eles insistiam em dizer que o vídeo havia sido manipulado, e vários editoriais nos acusaram disso. Por fim, enviamos a fita à Escócia, aos cuidados do Dr. Ian Donald, o homem que inventara o ultrassom, que era bastante idoso. Disse ao senhor que queríamos a sua opinião honesta. A fita havia sido manipulada? Disse-lhe que o New York Times publicara vários editoriais dizendo que era falsa. Donald assistiu à fita e disse que era genuína. Fez por isso uma declaração juramentada que o médico tinha com ele. Perguntei também ao Dr. J. Callinson, responsável pelo ABOR, se o filme havia sido manipulado. Ele respondeu não. Foi exatamente como vocês estão vendo. E apesar de todas as controvérsias, nós cremos que esse vídeo foi uma ferramenta poderosa e você do canal precisa assistir e compartilhar. Não foi capaz de mudar a mentalidade dos legisladores, mas penso e digo humildemente que salvou a vida de alguns bebês. E espero que sim. Bom, aí o artigo vai para sua conclusão final, ele faz um apelo, né, aos defensores da vida. Você que é do canal Papo Católico, você precisa se levantar a favor da vida. Você precisa pregar e proclamar uma verdade científica. A vida existe já na concepção. Segunda coisa, não dá para determinar quando uma vida humana se torna pessoa humana, e por isso nós não podemos ser a favor do aborto. Você não pode determinar quando você deixou de ser adolescente para ser jovem, quando você deixou de ser jovem para ser adulto. Você não tem o dia com exatidão. Assim nós não temos o dia exato que uma vida humana vira pessoa humana. Já por ser vida humana, merece respeito. Mas se você diz, ainda não é pessoa humana, os contra a vida dizem, mas não é uma pessoa humana. Não há como definir que dia, que hora com exatidão esse feto passou a ser uma pessoa humana. E por isso ele merece ser defendido desde a concepção. Aqui no Brasil, nós estamos há anos lutando contra pessoas que querem legalizar essa prática. Não só porque estão preocupados com a saúde da mulher, mas porque existem várias organizações poderosas internacionais botando dinheiro para que a prática seja legalizada. Porque isso é um rio de dinheiro sujo. E por isso você tem que se levantar, você tem que cobrar, não votar em políticos, em pessoas que sejam favoráveis à prática, ou em cartilhas políticas, grupos políticos, movimentos políticos que sejam favoráveis à prática. É bem fácil de descobrir isso. Basta você ler a cartilha daquele partido político e você vai ver o que aquele partido político defende. Eu vejo pessoas, infelizmente, se dizendo católicas, dizendo que esta não é a única coisa que nós devemos ver como quando votaram político, ou justificando que eles votam nesses políticos porque, apesar disso, eles fazem outras coisas boas na área social. Irmão, você tem que entender que a vida deve estar acima de tudo. A vida humana, ela está acima de tudo. Existe aí a virtude da ordem. As coisas são muito mais importantes quando nós falamos de vida do que apenas uma questão social, de reforma tributária, de reforma agrária, de reforma administrativa. A vida está acima de tudo. Portanto, se você gostou desse vídeo, desse depoimento, dá um like, dá o seu joinha, comente para aumentar a visualização do vídeo. É preciso que você comente, nem que diga de onde você é, se você já viu essa prática, o que você pensa. É importante que você comente aqui embaixo. Você deixe seu like, se inscreva no canal e assista a esse filme aqui, O Grito Silencioso, que está aqui no canal. As cenas são fortíssimas, mas nem por isso deixam de ser, infelizmente, verdadeiras. Milhões de fetos já sofreram esse procedimento no mundo e cada vez nós estamos mais próximos de ver este assassinato legalizado no nosso país. Muitos países que se diziam católicos já legalizaram essa prática, como Irlanda, como México, como Colômbia, e vários outros estão a caminho disso. Nós temos que nos levantar
enquanto é tempo. Tomar o posicionamento enquanto é tempo. Porque essa prática é um crime diante da humanidade, é um crime diante de Deus, e é um crime também para aquela pessoa que o faz, porque essa pessoa vai passar o resto da vida com culpa, com remorso, com arrependimento, com a sua consciência constantemente a acusando. E mesmo que essa pessoa fizesse isso de uma maneira insensível ou aparentemente insensível, essa pessoa que foi tomada pela insensibilidade já está sendo gravemente punida. Porque alguém diante da dor que se cala e não sente nada, já morreu faz tempo. Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.